Olha, a gente vai naquela história das curiosidades aí do estado de São Paulo e a gente foi passando por várias cidades e não dá para deixar de falar de uma delas que é Itu. A cidade em que tudo é grande. Tudo é grande por lá. Você, por exemplo, perto de mim, está enorme agora nesse enquadramento aí. É verdade, eu sou o Itu aqui. Você é o Itu. A gente vai agora então para Itu, a cidade fica umas 3 horas de carros, umas 3 horas de carro, na verdade de Bauru, dá uma olhada. Que a ideia que a gente... Nossa... A ideia era a gente exibir essa reportagem quando a gente estava lá em Bauru, na semana passada, só que a gente vai exibir daqui. Itu fica aproximadamente 1 hora daqui de São Paulo, bem pertinho. E quando a gente fala em Itu, logo imaginamos que é a cidade onde tudo é grande. Mas a cidade é muito mais do que isso, dá uma olhada. O melhor caminho para chegar no nosso destino saindo de São Paulo é pela rodovia Castelo Branco, mas a gente decidiu fazer um percurso diferente, que ajude a gente a construir melhor essa história. Foi aí que apareceu no caminho a Estrada dos Romeiros. Uma rodovia com muito verde, mas pouco ou nenhum acostamento, que em muitos momentos vai margeando um Tietê que faz a gente parar de associar espumante à festa. Aqui, espumante é a característica de um dos rios mais poluídos que você vai ver na vida. Fica ainda pior quando a gente descobre que esse mesmo rio foi protagonista da história que deu nome à estrada. Foi perto dele que em 1725, quando ainda não tinha espuma nenhuma, encontraram a imagem de Bom Jesus de Pirapora. A partir daí, o caminho virou rota de peregrinação. Depois de passar pela cidade que ganhou o nome do santo, também por Santana de Parnaíba, Cabreúva e por aí afora, a gente já está quase chegando no nosso destino, que fica no fim da rodovia abençoada. Só que antes, bora parar para tomar um cafezinho, porque até agora a gente não comeu nada, sabe como é que é, né? Saco vazio não para em pé. Na verdade, vamos tomar um baita de um cafezão e num lugar que vai ajudar em muito a gente a contar a história da cidade onde a gente está querendo chegar. E aí, café vai, bolinho vem, na comilança, a gente descobriu que essa é uma propriedade de 1756, que foi construída por bandeirantes no finzinho do ciclo do ouro no país. Ó que chique. Quando há a descoberta do ouro lá pelo interior do Brasil, vai todo mundo para lá. Quando esse ouro começa a ralear, eles esparramam, alguns vieram para essa região e começaram um outro ciclo econômico, o ciclo do açúcar. Sabe por quê? Porque os historiadores daqui dizem que nessa época, amigo, 1 quilozinho de açúcar valia praticamente a mesma coisa que 1 quilo de ouro. Se a gente voltasse no tempo, a gente ia ver uns bois andando aqui, ó, girando uma grande engrenagem de madeira que era a moenda. Aí você imagina o tanto que esse lugar ficou rico, rapaz. E na cidade, esse dinheiro todo foi investido principalmente dentro das igrejas. Na atual matriz, que é a terceira da história, tudo que reluz é ouro, sim senhor. Ouro, prata e o que de mais tinha de nobre na época. E passeando pelo centro, é uma igreja mais bonita e mais rica que a outra. Foi com ouro para tudo que é canto que a cidade ganhou um dos muitos apelidos que ela teve ao longo do tempo. Ouro Preto Paulista. Dentro do período colonial, a gente tem 2 estilos artísticos que estão fazendo uma transição entre o que a gente chama de barroco e rococó. E aqui eles se singularizam como paulistas. Então você tem uma série de elementos dentro desse altar que são tanto do barroco quanto do rococó. Avançando um pouco mais no tempo, a gente chega à metade do século XIX, quando o açúcar já não valia mais tanto e outras moendas começaram a trabalhar por aqui. Em 1850, 1860, o preço do açúcar começa a cair, mas aí o pessoal já estava produzindo café aqui na região. E a propriedade do João, que é da 7ª geração a partir dos fundadores, foi acompanhando todas essas marés e ajudando a cidade a enriquecer um monte. Com o dinheiro que o pessoal ganhou com o café, os fazendeiros fizeram o quê? Montaram as primeiras indústrias de produção de tecido, as primeiras companhias de estrada de ferro e as primeiras companhias elétricas. Aqui tudo na região. Conta a história que nessa época os grandes fazendeiros estavam muito preocupados com os impostos altos pra caramba que eles estavam tendo que pagar para o Império e também com a falta de representação política que a monarquia oferecia para eles. Aí, no dia 18 de abril de 1873, mais de 130 desses importantes homens se reuniram aqui nesse casarão ituano e formaram o Partido Republicano Paulista. E esses fazendeiros, então, grandes proprietários de terras e de escravos, começam, então, a discutir a possibilidade de um outro regime político, né, tendo como referencial a República Norte-Americana. O primeiro presidente civil é ituano, né, o Prudente de Moraes, e ele representa, né, esse grupo político.
Mas por que uma reunião que foi tão importante para a proclamação da República Brasileira foi acontecer logo em Itu e não em São Paulo, por exemplo? A gente acredita por conta dessa força econômica, né, e política que Itu tinha nesse período. E tem outra, né? Essa daqui era uma grande cidade. Itu fazia divisa com o que hoje é Curitiba. Uau. Então as extensões de terra eram imensas, né? Mas não é por isso que Itu tem a fama de ser a terra das grandiosidades, não. Você certamente já deve ter ouvido isso, né? Uma história que a gente descobriu com esse cara numa praça onde formiga é maior que gente e peça de xadrez é do tamanho de criança. É que ainda na década de 60, o pai dele trabalhava num programa de TV e dizia coisas do tipo... Fala pra ele, Ofélia, o tamanho da abóbora lá na nossa terra em Itu. E ele, como é ituano, nascido em Itu, ele quis puxar a sardinha pra cidade dele. Nova York é lugarejo perto da... Nascemos de Itu. E ele quis trazer isso, na verdade, fazer uma propaganda da cidade para trazer os turistas, para aproveitar e ver o outro lado da história de Itu. E era também a história do caipira que não queria ficar para trás, né, nas conversas da capital. Aí a participação dele no programa foi reforçando tanto essa história de que em Itu tudo era grande, que a fama foi se espalhando. E nós temos até amigo aqui que passou a lua de mel na Foz do Iguaçu. Em 1970 ele falou para mim que parou o carro lá, um Fusca e olhou e falou, chapa de Itu, você é de Itu, onde tudo é grande. Então, quer dizer, naquela época já pegou, né? E pegou até hoje. Você provavelmente deve associar essa história dos gigantismos quando alguém fala de Itu, né? Mas acho que essa reportagem te mostrou que a cidade é muito mais que isso, não é não? Uma grande cidade. Não só porque aqui tudo é grande. Total, né? Valeu, pessoal de Itu e região, muito bacana.